estamos com você hoje, mais um dia, mais um momento com a palavra de Deus, um dia de oportunidade, um dia de nós chegarmos mais perto de Deus, porque Deus ama quando nós nos aproximamos e o buscamos. Tem um versículo muito tremendo hoje que está em Jeremias, no capítulo 29, é o versículo 13, que diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Quando a gente busca Deus, Ele se faz conhecido. Ele não brinca de esconde-esconde, Ele não se faz difícil. É só nós buscarmos que Ele se revela, Ele mostra, Ele fala, Ele nos orienta, Ele revela o seu amor, sua graça e, acima de tudo, Deus revela os seus planos. Deus sempre fala aquilo que Ele deseja fazer na nossa vida. Tem sido assim na minha vida. Em cada momento que eu tenho vivido, Deus tem me preparado para viver aquele momento. Muitas vezes, Ele tem falado ao meu coração. Certa vez, agora mais recente, Ele me disse: prepara o teu coração para o milagre. Porque o milagre que eu havia pedido a Ele já estava chegando de uma maneira poderosa, mas o coração tinha que estar preparado para receber as bênçãos de Deus. Então Deus fala conosco, nos prepara. Depois que eu preparei o coração, Ele me disse outra palavra. Ele disse assim para mim: está chegando um novo tempo. O tempo de Deus está chegando e eu creio nisso. Um novo tempo dele na minha vida e da minha família. Isso é a prova para você, uma prova bem real de que Deus fala conosco. E hoje Ele quer falar ao teu coração também. Mas você precisa se aproximar dele. Nós temos que nos aproximar. Tem pessoas que elas estão longe, elas querem ouvir as pessoas falarem. Não tem como eu estar 5 quilômetros, 10, se alguém falar comigo, não vou ouvir nada. E se eu quiser ter um relacionamento com alguém, eu tenho que me aproximar deste alguém. É a mesma coisa com Deus. Amém? E é sobre isso que a gente vai falar hoje também, nesses pensamentos, nesta ideia, sobre nós estarmos com Jesus. E o nosso tema está aí na tua tela. Você tem estado com Jesus? Nós estamos hoje falando em Atos dos Apóstolos, a passagem está aí na tua tela, e nesta passagem nós vamos falar sobre os discípulos que andaram com Jesus. E o que foi então o reflexo desse andar? O que eles fizeram porque eles andaram com Jesus? É muito tremendo, tá bom? Minha Bíblia já está aqui, tá certo? Nós vamos abrir ela hoje, na passagem que nós vamos estudar em Atos, e nós vamos então olhar e entender um pouco a importância de estarmos perto de Jesus, não longe. E hoje você tem essa oportunidade, tá bom? Nós vamos agora também dizer para você da alegria da nossa parceria neste novo tempo do Ministério Abrindo a Bíblia com a Faculdade Boas Novas. Que parceria, que alegria, que aliança tremenda com uma instituição tão honrosa, de peso e tão bem reconhecida na cidade de Manaus. Veja aí, confira os cursos que a Faculdade Boas Novas lhe proporciona. A Faculdade Boas Novas abre inscrições para o vestibular macro. Vagas para administração, pedagogia, ciências teológicas, jornalismo e publicidade e propaganda. Provas dia 17 de outubro. Inscrições no site www.fbnovas.com.br. Outras informações no telefone 3237-2214. Voe alto, venha para a FBN e garanta seu futuro. É isso aí, voe alto, voe e esteja ingressado aí na Faculdade Boas Novas, que vai ter agora em breve o vestibular para você. Nesse mês já, você pode já agendando esse momento de vestibular para o ano letivo de 2014, tá bom? A gente vai rapidinho para o nosso intervalo e voltamos daqui a pouco mais com você, com a Palavra de Deus em Atos, falando sobre esta pergunta que está sendo feita para você aí, que você vai entender. Você tem estado com Jesus? Convido também você que está todos os dias conosco, que ora conosco, para também ligar neste momento. Nós estaremos orando com você, orando pela tua necessidade, orando para que Deus venha fazer um milagre na tua vida também, tá bom? Nesse final de programa, no final deste programa, haverá um momento de oração e nós juntos vamos orar
com você e por você também. Daqui a pouco mais eu volto contigo. Bem, estamos de volta com você nesse momento e hoje o nosso tema é uma pergunta para você, muito relevante para mim também, para todos nós que queremos Deus, que desejamos andar com Deus e que desejamos refletir a glória de Deus na nossa vida. Essa glória só será refletida a partir do momento que nós andarmos com Deus, andarmos com Jesus. E a pergunta está no ar. Você tem estado com Jesus? Atos dos Apóstolos, capítulo 4, tem um versículo muito tremendo. E nesse contexto dessa passagem aqui, nós podemos entender que as pessoas aqui identificaram algo muito tremendo na vida de dois homens, dois apóstolos, um chamado Pedro e outro chamado João. Eles perceberam que havia algo diferente na vida desses dois homens, que algo bom saía da vida deles. Uma característica de graça, de amor, de compaixão, de misericórdia. E eles falaram, esses dois eles são diferentes. Isso, claro, ocorreu depois da crucificação, né? Passaram vários meses depois que Jesus havia sido crucificado. E Jesus falou antes dele ser crucificado, depois, quer dizer, dele subir, né, aos céus, ele falou, ide por todo o mundo, vá. E eles foram. Esses homens obedeceram o mandamento de Jesus. E eles estavam cumprindo aquilo que Jesus havia falado para eles cumprirem. Mas o interessante é que estava tudo jamais se acalmando, né? Os fariseus, com certeza, estavam felizes. Ah, conseguimos pegar aquele homem e colocá-lo naquela cruz e agora ele já morreu e não vai nos perturbar mais. Estamos felizes, agora nos livramos de Jesus, mas algo muito tremendo estava acontecendo. Os discípulos de Jesus estavam fazendo e cumprindo aquilo que Jesus havia falado, mas muito mais do que isso. Porque o versículo, capítulo 4 de Atos, o versículo 13, é muito interessante aqui, né? Ele fala de algo mais do que somente eles ter estado na questão de estar obedecendo ao mandamento. Eles chegaram mais perto daqueles dois homens e eles poderam ver que havia algo diferente na vida deles. Poderiam contemplar a glória de Deus, o amor de Cristo, a bondade de Jesus, a misericórdia evidente na vida deles. E eles falaram esse versículo aqui, essa palavra aqui. Ora, quando eles chegaram perto, então, Atos capítulo 4, versículo 13, veja só comigo, olha aqui, no versículo 13. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, eles se admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Ao essas pessoas verem Pedro e João, homens cheios da graça, intrepidez é uma coragem, uma ousadia. E eles pensaram, como é que pode ter tanta intrepidez e tanta ousadia e tanta graça e tanto poder, dois homens iletrados, incultos, que não foram a nenhuma faculdade, não estudaram teologia, não fizeram nada aqui, não se prepararam. E como é que eles têm tanto poder, tanta autoridade, tanta graça, tanto amor? E aí eles começaram a notar aquilo. E eles então notaram que esses homens eram homens iletrados, admiraram-se. Ficaram admirados. Poxa, esses homens estão realmente fazendo coisas tremendas, ficaram admirados. Mas logo eles reconheceram e falaram isso aqui, que eles, esses dois homens, tinham estado com Jesus. Esse é o segredo. Esses homens estavam na presença de Jesus. Tinham estado com Jesus. Em que sentido? Sendo discípulos, bem coladinho, perto, andaram com Jesus.
andaram nos milagres, vendo milagres, andaram nos ensinos de Jesus, na presença de Jesus. Mas eu creio também que eles andaram ali na presença de Jesus também. E é por isso que eles eram homens intrépidos, homens de coragem. E logo, logo, pessoas que não eram tão chegadas a Deus, tão devotas ao Senhor Jesus, reconheceram, viram, esses dois aí estão diferentes, esses dois têm poder na vida deles, esses dois são intrépidos, esses dois são homens de Deus. Sabe por quê? Porque eles têm andado com Jesus. Foi algo inevitável, foi algo que não teve como esconder que eles estavam na presença de Jesus. E por eles estarem lá, as pessoas poderiam então ver o reflexo, ver ali o resultado daqueles dois homens, João e Pedro, deles estarem tão perto daquele que é Deus, Jesus. E aí eles poderiam contemplar o resultado e contemplar aqui as coisas boas que vieram. Hoje, nós vamos falar algumas características, vamos comentar aqui com você algumas características daquele que anda, daquele que tem estado com Jesus. Você e eu, quando andamos com Jesus, qual é uma das características? Eu coloquei 3 aqui, tem muitas, mas vamos falar sobre 3 características do homem e da mulher que anda com Jesus. O que acontece? Como ela é? O que vai fazer? O que vai evidenciar? O que vai, então, resultar? Primeira coisa, o homem e a mulher que anda com Jesus, ele é um homem e uma mulher que tem compaixão e misericórdia. O homem e a mulher que tem estado com Jesus, inevitavelmente, ele vai sentir no seu coração grande compaixão pelas pessoas e grande misericórdia pelo próximo, sem mesmo talvez o conhecer. Isso foi evidência na vida desses dois homens aqui, João e Pedro. Se você olhar um capítulo para trás, o capítulo 3, você vai ver o relato de um homem que foi curado através das orações de Pedro e João, 40 anos enfermo. Não podia se levantar, não podia fazer nada. Estava ali. E Pedro e João não conheciam ele. Não era parente, não era pai, sogro, amigo, né? Não. Era um homem que estava ali necessitado. Mas porque Pedro e João haviam estado com Jesus, o amor que havia em Jesus, a misericórdia de Cristo, a graça de Cristo foi assimilada por eles. Eles começaram então a ter as características de Cristo, porque quem anda com Jesus tem as características de Jesus. É por isso que é tão importante você e eu e você e eu, todos nós, andarmos mais perto de Cristo. Porque quanto mais perto de Jesus eu estiver, mais compaixão eu terei pelas pessoas que estão à minha volta. Mais interesse, mais amor, mais preocupação, mais misericórdia sairá do meu coração e das minhas atitudes para com as pessoas que estão à minha volta. E olha, na nossa volta, não precisa olhar muito não. Tem pessoas que estão muito tristes, deprimidas, com angústia, com lares desfeitos, com problemas de saúde, com problemas interiores, com grandes problemas trágicos que têm assolado elas, famílias, a família delas. Tem pessoas sofrendo, tem pessoas com dor, pessoas passando necessidade. Então, o homem e a mulher que tem estado com Jesus, primeira característica dessa pessoa, ela tem misericórdia, ela tem compaixão das pessoas que estão a cercando. É inevitável não ter compaixão ou demonstrar esta atitude quando nós passamos tempo com Jesus. Quanto mais tempo você passa na presença de Jesus, maior compaixão, maior amor, maior interesse, maior preocupação, maior zelo e cuidado tu terás com aquele que está próximo de você. E olha, nós estamos cercados de pessoas. Ninguém mora numa montanha isolada, numa bolha, dentro de um quartinho isolado. Nós todos temos pessoas
que precisam do nosso amor, do nosso cuidado, da nossa bondade. E aqui nós podemos ver este exemplo de pessoas, né, desses dois homens que saíram e se encontraram com alguém que era talvez um total desconhecido. Mas Deus usou eles por causa do amor deles. É interessante isso, por quê? Porque a Bíblia registra também de quando Jesus ele andava nessa terra, ele fazia muitos milagres. E ele, antes dele curar, tocar, levantar, sempre a Bíblia registra, e tendo compaixão, e vendo as multidões, o coração de Jesus doía, condoía, ele sentia compaixão pelas pessoas. Jesus sentia compaixão, misericórdia. E ele olhava não somente as multidões, a fome deles, aqui registra em várias passagens, antes da multiplicação dos pães e do peixe, Jesus se condoía com a fome daquelas pessoas. Mas não é só a fome física. Jesus, ele sentiu o peso da fome espiritual. Sentia o peso de pessoas angustiadas, das viúvas, das pessoas que não tinham o teto, das pessoas que não tinham condições, das pessoas que não podiam falar, das pessoas que estavam endemoniadas, das pessoas que estavam opressas, das pessoas que estavam presas talvez por uma enfermidade que não podiam se locomover, andar, eram cegas, coxas, pessoas que estavam ali paraplégicas. Jesus sentia a dor. A Bíblia fala que ele é homem de dores. Então hoje, vamos entender algo. Nós precisamos estar com Jesus para nós exercitarmos esta qualidade, esta virtude imprescindível na vida do homem e da mulher que segue a Deus, que é misericórdia, que é bondade, que é o sentimento de amor e de graça. Por isso nós vamos voltar aqui de novo. A primeira característica daquele que anda com Jesus é compaixão. Amém? Que hoje nós possamos ter esse sentimento no nosso coração. Não é somente compaixão por um filho que está longe, por uma nora que está longe, por uma situação familiar, mas compaixão por pessoas que nós não conhecemos, pelas pessoas perdidas que estão à nossa volta e que precisam de Jesus. Amém? Que hoje o Espírito de Deus venha falar e colocar esta palavra para dentro dos nossos corações. Nós precisamos. Amém? Atos capítulo 4. Estamos falando aqui e te perguntando, nos perguntando, temos estado com Jesus? Tem um pensamento também que vai junto com isso. E quando eu falo pensamento, estou falando de um versículo na Bíblia. Um pensamento que está aqui, baseado na passagem, que está também em Mateus. Vamos voltar um pouco aqui para a passagem de Mateus, capítulo 22. Quando um dos discípulos, alguém pergunta para Jesus, né? Aí ele diz assim, olha só, mestre, qual é o grande mandamento na lei? Não é? Um dos fariseus, na realidade, perguntou para Jesus. E Jesus respondeu para esse fariseu o seguinte: amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro mandamento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, e aí Jesus fala, é semelhante a este. Jesus está falando que o segundo não é menor, não. É semelhante, está em pé de igualdade, é igual. É isso que Jesus está falando. Né? Depois, claro, ele é segundo porque o primeiro tem a primazia. Primeiro a gente tem que amar Deus acima de tudo e de todos. Deus é tudo na nossa vida. Amará o Senhor teu Deus de todo o vosso coração. Mas aqui está dizendo para nós, o segundo é semelhante. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Vai amar a pessoa que está próximo. E o próximo não é necessariamente só o teu marido, porque é fácil amar marido, filhos, não é? Amar a nossa nora. Eu tenho uma nora linda que não é difícil amar. Não é difícil amar os meus tios, os meus cunhados, as minhas cunhadas, né? Meus amigos, companheiros de ministério aqui na Boas Novas, e em qualquer lugar onde Deus tem me colocado. É fácil de ter amizade com essas pessoas. Mas a Bíblia está falando, amar o próximo, aquele que está à tua volta. Jesus está falando, o primeiro mandamento, amar o Senhor teu Deus, de todo o teu coração,
Mas o segundo semelhante é amar aquele próximo como você gosta de você, como você cuida de você, como você tem cuidado com a tua pessoa, né? Se arrumando, se alimentando bem, descansando, fazendo todas as vontades para você mesmo. É assim que nós devemos ser com o próximo. Então, esta é a característica primordial, eu diria, daquele que tem estado com Jesus. Por isso que as pessoas viram algo diferente. Quando eles olharam para Pedro e para João, eles olharam, poxa, mas são intrépidos, são fortes, são corajosos, mas são iletrados, são incultos. O que está acontecendo? Daí deu um estalo, aí caiu a ficha. Ah, eles têm andado com Jesus, por isso que eles são assim. Cheio de misericórdia, de coragem, de ousadia, de amor, que transborda. É isso que é tremendo sobre andar com Jesus. Que o amor não fica só entre você e ele, num piquenique espiritual. Eu e Jesus aqui com amor, só nós, não é? Não. O amor, ele derrama. O amor transborda. Para quem? Para o teu próximo. Amém? Então essa é a característica daquele que tem andado com Jesus. É inevitável, ele vai ser amoroso, ele vai ter compaixão. Ele vai ter compaixão, ele vai ter amor e misericórdia pelo próximo, tá bom? Tem uma outra característica aqui, que nós podemos falar também, aqui como um exemplo para você. Aqui, a outra característica daquele que tem estado com Jesus. Vamos falar no nosso próximo bloco, tá bom? Essa característica tremenda também do homem e da mulher que anda com Jesus, tá bom? Nós vamos agora para um pequeno intervalo e nós vamos voltar com você nesta passagem. Eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia para essa passagem. Nós falamos agora em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 13. E agora nós comentamos também em Mateus 22, versículo 37, 38 e 39 até o 40, tá bom? E você vai então entender um pouco mais sobre esse assunto, se você estiver também com a passagem bíblica, é muito importante. Nós estamos abrindo a Bíblia. Então anote essa passagem, Atos 4, 13, Mateus 22, 37 ao 40. A gente vai rapidinho, voltando, falando sobre a segunda característica daquele que anda pertinho de Jesus, que deve ser a tua e a minha também, coisa que deve estar dentro de nós. Amém? Daqui a pouco mais eu volto com você. Bem, estamos de volta com você nesse momento. Nós estamos agora falando para você sobre a importância de nós andarmos com Jesus. Porque as pessoas vão notar, elas vão ver. Não porque você vai falar muita coisa, mas pelas suas atitudes, as pessoas saberão que você tem estado perto de Jesus. Pelas nossas atitudes. Aqui, Pedro e João, foi notório. Eu vou começar lendo com você uma outra passagem aqui. Na realidade, é o mesmo capítulo, só que é aqui no começo desse capítulo. Mas a segunda característica, a primeira do homem e da mulher que está com Jesus, é que inevitavelmente da vida dessa pessoa vai sair o amor de Jesus. É uma pessoa que se preocupa com o próximo. Compaixão é evidente no coração dessa pessoa, nas atitudes dessa pessoa. Misericórdia também é evidente, porque é o que Jesus tem no coração dele. Então, se você anda com Jesus, aquilo que ele é, passa a ser também a tua prioridade, os teus sentimentos. Amém? Isso é evidência. Uma outra atitude característica da mulher e do homem que andam com Jesus é a coragem. O Espírito Santo, quando você anda com ele, ele te enche de coragem. A palavra diz, intrepidez. Intrepidez é aquele destemor, que nada te espanta, nada te assusta. Olha só aqui, está registrado, Pedro e João foram presos porque falaram de Jesus, pregaram a boas novas, e eles não tiveram medo.
espírito que estava na vida deles era tão forte, haviam estado com Jesus, e esse poder que estava na vida deles, do Espírito Santo, deu a eles grande coragem, destemor. E aqui está registrado, veja só, capítulo 4, veja o versículo 1 dessa passagem, que diz assim, Atos 4, versículo 1, diz assim: falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, que não queriam ouvir essas boas novas. Ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos, quem que ficou ressentido? Esse capitão, essas pessoas, os saduceus. Eles não gostaram de escutar a palavra verdadeira sobre a morte e a ressurreição de Jesus. Eles fizeram o quê? Prenderam os discípulos, prenderam João e Pedro, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra e aceitaram, subindo o número de homens a quase 5 mil. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram. Olha que tremendo. Subindo o número de homens a quase 5 mil que estavam crendo. Subiu, porque muitos creram no Evangelho por causa do poder de Deus que havia na vida deles. Eles não se intimidaram. Quem anda com Jesus não se intimida fácil com os ataques do inferno, com os ataques do inimigo, porque eles virão. Não pense que quando você anda com Jesus, você está imune aos problemas. Agora eu estou coladinha com Jesus em muita íntima comunhão, nada vai acontecer comigo. Cuidado, é ali mesmo que o inimigo vai querer pegar você. Por quê? Porque ele sabe que você está sendo ousado, você está sendo uma pessoa cheia do amor de Deus, e isso traz para o inimigo muita intimidação. Ele não quer ninguém assim. Está destruindo os planos do inimigo. A tua ousadia, a tua coragem vem para o quê? Desfazer, desfalcar o inferno. E eles estavam fazendo isso, desfalcaram bem desfalcado, porque o Espírito de Deus na vida deles era tão forte, que quando eles pregaram aquela palavra, o poder daquela palavra do Espírito de Deus veio convencer aqueles homens, e 5 mil se juntaram a eles. Então esta é uma característica do homem e da mulher que anda com Jesus: coragem, intrepidez, destemor. Quem sabe hoje você está com muito medo, chegue-se mais perto de Jesus. Se cole na palavra, em intimidade, em oração, se derrame diante dele, para que saia esse medo, esse pânico, essa angústia, porque o poder de Deus na vida de um homem, ele faz com que essas cadeias, esse medo, essa preocupação com as pessoas caia por terra. Eles não estavam preocupados com aquele capitão, nem com os saduceus. Eles estavam preocupados em levar o evangelho, pregar Jesus e ponto final. E nem por eles mesmos estão preocupados. A gente vai morrer. Tudo bem, vamos pregar, vamos levar Jesus. Então, a segunda característica do homem que anda, que tem estado com Jesus, é que ele prega, ele fala, ele é destemido e ele fala aquilo que Deus coloca, sabe? E se você deseja mais coragem para falar de Jesus, passe mais tempo com Jesus. Esse é o nosso problema às vezes. Falta-nos coragem. Ah, mas eu estou com medo de chegar perto daquela pessoa, de abordar ela, de começar a falar de Jesus para ela, do plano da salvação para ela. Primeira coisa, você vai orar. E depois que você vai orar, você vai pedir para Deus uma estratégia de como você vai se aproximar com aquela pessoa para falar de Jesus com ela. Amém? Então o Espírito Santo vai te ajudar. Chegue perto de Jesus. Chegando perto de Jesus, a primeira coisa, compaixão. E desse amor e compaixão seguirá outra característica: a coragem, a intrepidez, certa? A ousadia para você compartilhar, falar, conversar, repartir, dizer sobre a cruz, o plano de salvação, o amor de Deus com as pessoas. Amém? A terceira característica do homem e da mulher que tem estado com Jesus. Qual é a primeira? A primeira característica é que essa pessoa está cheia de amor e compaixão. Segunda, ela tem ousadia e coragem. E a terceira característica é compromisso. O homem e a mulher que tem estado com Jesus tem compromisso com Jesus e com as palavras de Jesus.
A palavra de Jesus foi clara para os seus discípulos. Ide por todo o mundo e pregai esta palavra, este evangelho, a todas as criaturas. E aquelas criaturas, muitas delas não queriam. Ali tinham gregos, tinham judeus, que não aceitavam. E aí Jesus deu esta palavra. Então, hoje, você também está num contexto, num país, em um lugar, quem sabe, numa casa, mesmo na tua casa onde você mora, que muitos não aceitam. Quem sabe no lugar do teu trabalho, ou na tua rua, ou no teu bairro, ou na tua cidade. Então aqui, eles estavam obedecendo. Então eles tinham compromisso com Jesus. Compromisso com o quê? Com as palavras de Jesus. Hoje, tem uma palavra aqui tremenda, a palavra de Deus. E fato de eu estar andando com Jesus, e resultado deste andar, é que eu tenho um compromisso com Jesus e com a palavra dele. Compromisso em oração, compromisso na palavra, compromisso na casa do Senhor Jesus, compromisso em divulgar aquilo que ele fala para mim, sabe? E colocar ele em primeiro lugar na minha vida. Esse é o compromisso maior, não colocar família, não colocar marido, filhos. Por mais maravilhoso que seja o marido, os filhos, mais maravilhoso que seja até o teu ministério, não deve ocupar o primeiro lugar na tua vida. E nem a tua família. O primeiro lugar é de Jesus. Essa é a evidência do nosso compromisso com ele. E aqui tem mais. Maior compromisso, né? Levar boas novas, né? E interessante, eu tenho um pensamento aqui que é um pouco assustador, né? Se passasse uma lei onde você não pudesse falar mais de Jesus, infelizmente muitos iriam se sentir acomodados, iriam se sentir confortáveis, iriam gostar. Porque eles têm medo. Não posso falar de Jesus, não. Eu sou crente, agente 007. Ninguém pode saber que eu sou crente, que eu tenho Jesus, que eu brilho a luz, não é? E a gente tem que, pelo contrário, brilhar essa luz. E dizer, eu sirvo a Jesus. Amém? Agora, mais do que você só falar, é você viver a ponto que as pessoas vejam na tua vida, através daquilo que você fala e através daquilo que você vive. Porque o que você fala tem que também andar de acordo com o que você pratica e vive. Isso é para mim também hoje, para todos nós. O nosso falar tem que estar em estreito, andar juntinho com o nosso proceder. E aqui esses homens procediam de uma maneira íntegra, correta. E ali as pessoas podiam ver algo diferente na vida deles. Primeiro, tinham amor pelas pessoas, compaixão. 2, eram corajosos, intrépidos, nada detinha eles. 3, tinham compromisso com Jesus, com a palavra de Jesus, com os mandamentos de Jesus, com aquilo que Jesus falou, faça assim. Sabe, é muito difícil às vezes quando a gente pede para alguém fazer uma coisa e a pessoa não faz aquilo que você solicitou, não é? Tem pessoas que têm dificuldade em seguir instruções. Então nós, como seguidores de Jesus, não podemos ter essa dificuldade de seguir instruções de Jesus. Nós temos que seguir as instruções dele. Quando ele fala, ame, perdoe, fale de mim, mostre o meu amor, seja corajoso. Obedeça aquilo que eu tenho te dado para falar e para fazer. Amém? Por isso que nós temos que falar. E tem aqui o pensamento que eu coloquei o seguinte: muitos não falam, não compartilham de Jesus por medo do que as pessoas vão dizer, por medo de não agradar. Ora, tem um versículo na Bíblia que fala assim: se eu fosse agradar as pessoas, né, então eu não estaria desagradando a Deus. Porque a primeira pessoa que eu vou agradar é a Jesus. Porque se os discípulos estivessem pensando em agradar ao capitão, aos saduceus, aos gregos, aos judeus, eles não teriam falado de Jesus. Mas eles não estavam preocupados em agradar aquelas pessoas. Eles estavam preocupados em agradar a Jesus. E eles falam o seguinte: não podemos falar de outra coisa além daquilo que ouvimos e temos visto. Olha que tremendo, da boca dos próprios discípulos, falando assim: a gente não pode falar de outra coisa além daquilo que te viu Jesus fazendo, porque ele fazia,
e daquilo que Jesus falou para nós, daquilo que nós vimos e ouvimos Jesus fazer. Porque eles tinham estado com Jesus. Por isso hoje vamos estar mais perto de Jesus. Quanto mais perto de Jesus eu chego, mais compaixão, mais coragem, mais eu vou compartilhar esse amor que é Jesus. Ele não só tem amor, ele é amor. E quanto mais tempo eu chego perto da fonte do amor, aquele amor é derramado sobre a minha vida. É esse o segredo. É você passar tempo com Jesus. Tinham estado com Jesus. Estar com Jesus significa passar tempo. Tempo na palavra, tempo em comunhão, tempo em adoração, tempo em intimidade, tempo em falar e se relacionar com Ele. Amém? Olha só que coisa tremenda. Olha o que diz aqui em Atos capítulo 5. Vou terminar com essa passagem aqui. Olha só. Atos capítulo 5, versículo 28 e versículo 29. Diz assim para você e para mim. Vamos achar aqui essa passagem rapidinho. Diz assim, olha, dizendo expressamente, vos ordenamos que não ensináveis nesse nome. Contudo, encheste Jerusalém de vossa doutrina. Olha que tremendo. Os sacerdotes interrogaram ele, o sumo sacerdote falou para ele, olha, expressamente eu tenho ordenado para vocês que não ensinasse nesse nome. Eles não queriam escutar o nome de Jesus. Ora, haviam crucificado ele, banido ele, matado ele, achando, acabamos com Jesus. Mas Jesus ressuscitou e vivo está. E aí os discípulos estavam levando o evangelho poderoso de Jesus. E esses homens não queriam, e ele falou bem claro para os discípulos, olha, nós não queremos que vocês ensinem nesse nome. Contudo, o que acontece? Vocês encheram Jerusalém dessa doutrina, fizeram um bom trabalho, sabe como? Obedecendo Jesus. Eles foram obedientes. Porque se não fosse obediente, eles não teriam enchido, eles não teriam pregado, não teriam compartilhado Jesus. Mas eles foram obedientes a ponto que Jerusalém estava cheio de homens e mulheres que estavam crendo em Jesus. Uau, isso é forte. E aqui diz aqui o sumo sacerdote, vocês encheram essa cidade e agora quereis lançar sobre nós o sangue desse homem? Então, Pedro e João e os demais apóstolos afirmaram, antes, importa obedecer a Deus do que aos homens. Eu vou obedecer a Deus, eu posso morrer, eu posso até ter uma morte aí trágica, sendo açoitado, arrastado para fora da cidade, ser apedrejado, mas antes importa nós obedecermos aquilo que Deus pede para nós fazer, do que aquilo que os homens estão pedindo. Isso é coragem, isso é intrepidez. E isso vem quando você anda com Jesus. E desta intrepidez está aqui o terceiro ponto que nós falamos, compromisso. O homem compromissado não vai falar o que ele pensa, o que ele gosta, o que ele quer. Ele está compromissado com o Evangelho de Jesus. E doa quem doer, ele vai falar a verdade da palavra de Deus para as pessoas. Amém? Cuidado com essas igrejas e pessoas que pregam o Evangelho, que é o que você quer ouvir, que corta teus ouvidos, é tão bom. Né? Eu gosto desse livro aqui, porque esse livro aqui é uma belezinha. Esse autor só fala o que eu quero ouvir. Eu amo livros que me desafiam, que mostram quem eu sou. Que quando eu começo lendo ele, eu me vejo imperfeita e falo, preciso melhorar. É esse livro que eu gosto de ler. E o principal deles é a Bíblia. Porque quando eu leio a Bíblia, eu vejo quão pequena, miserável, errada eu estou e sou. E quão Deus é tremendo. Então, nós não podemos pregar algo para agradar ouvidos. E tem a sociedade hoje que quer ser agradada. O seu pecado dentro dela, tão forte, quer ser agradada na carne. Coisas carnais, não é? Relacionamentos ilícitos, casamentos ilícitos do mesmo sexo. É porque a carne quer aquilo. Então eles querem ouvir o Evangelho, que é permissivo. Não tem problema não, pode casar mulher com mulher, homem com homem. Na Bíblia diz não. A Bíblia diz é pecado.
E elas querem então escutar um exemplo, um evangelho que é macio. Tanto que algumas cidades no Brasil já se abriram templos aonde é permissível todo esse tipo de pecados. Na realidade, vou pôr em aspa, esse tipo de pensamentos que são pecados e que as pessoas querem ouvir um evangelho permissivo, bonzinho, que não tem nada de errado não. Pode errar, adulterar, pecar, fornicar, pode ser, né, tá aí casando, ter uma vida irregrada, fora da normalidade do que Deus diz, homem com mulher, que é o certo. E aí não querem ouvir aquilo que está agradando. Mas esses homens não se renderam. E hoje, meu irmão, não se renda. Fique firme naquilo que é a tua postura que Deus tem dado para você. Eu louvo a Deus por homens intrépidos no Brasil. E vou dizer o nome de um. Pastor Silas Malafaia, pastor Marco Feliciano, pastor Samuel Câmara. São homens de Deus, intrépidos, que anunciam o verdadeiro evangelho sem se contaminar. E sem se assustar, porque muitas pessoas não querem ouvir aquilo. Mas esses homens aqui em Atos dos Apóstolos eram homens que estavam interessados em agradar a Deus e não aos homens. Amém? Nosso tema hoje é esse. Você tem estado com Jesus? Será que eu tenho estado com Jesus? Olha só, esses homens, vou terminar aqui. Eles eram homens incultos, eles eram homens iletrados, não eram intelectuais, grandes teólogos, grandes conhecedores, mas eles eram servos poderosos do Senhor Jesus, porque eles estavam com Ele. Amém? Não era nada deles. Não era carisma, luz própria, mas aquele líder é muito carismático. Cuidado, porque não é carisma que leva para Deus. E não é carisma que faz um homem ser ungido e ter poder de Deus na vida dele. Carisma é uma coisa, poder e unção é outra. Esses aqui não eram carismáticos, eram homens cheios do poder de Deus, porque tinham estado com Jesus. É isso que eu quero. Eu não quero carisma, não quero luz própria, isso não é nada. Eu quero Jesus na minha vida e o poder dele na minha vida saindo em amor, misericórdia, compreensão, carinho, sabe? Trazendo pessoas para ele através da ousadia dele na minha vida e compromisso com ele. Amém? É isso que Jesus quer. Coragem, compromisso e vida de compaixão e misericórdia. Esses são os frutos. Essa é a evidência daquele homem e da mulher que tem estado e tem andado perto de Jesus. Amém? Hoje eu te faço um desafio. Eu não. O Espírito de Deus que está na minha vida te desafia hoje a andar mais perto de Jesus. É para mim também esse desafio. Deus está falando comigo hoje, que eu devo andar mais perto. Amém? Eu quero ser como esses homens. Tá bom? Vamos parar por aqui, já estamos estourando o nosso tempo. Nós vamos agora para um pequeno intervalo com você e eu aguardo você no próximo bloco orando com você, tá bom? Orando por você e com você também. Daqui a pouco mais.